Olá, bem-vindos ao Ecocidade, o programa que fala de sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida. Hoje vamos tratar de um assunto polêmico, as sacolinhas plásticas. No mundo inteiro são utilizadas mais de 1,5 bilhão delas por dia. Qual o efeito ambiental do uso delas? Para discutir o assunto, convidamos Miguel Baiense, presidente do Instituto Socioambiental dos Plásticos Plastivida. Obrigada pela presença, Miguel. Obrigado, Carol. Um prazer atendê-la sempre que chamado. Recebo também Mara Dantas, pesquisadora do Laboratório de Embalagem e Acondicionamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada pelo convite. Olha, uma sacolinha plástica ela demora cerca de 450 anos para se decompor. Qual é o impacto que o consumo de 1,5 bilhão delas por dia causa ao meio ambiente, Miguel? O primeiro ponto, a indústria do plástico existe há pouco mais de 50 anos, então a gente tem aí uma inflação no tempo de vida útil desses produtos, mas diversas outras matérias-primas também têm longa vida útil, também depois dessa vida útil permanece no meio ambiente, e o ponto é que a gente precisa incrementar a reciclagem. A reciclagem é o caminho para a redução de impactos ambientais. Então é uma avaliação muito simples olhar, olha, o produto dura tanto tempo no meio ambiente e por isso tem impactos ambientais. Esses impactos têm que passar por uma redução por conta de um processo de reciclagem. Nesse momento você coloca dentro de um cenário extremamente favorável ao meio ambiente a utilização, a reutilização desses produtos, independente da sua matéria-prima. Primeiro, o Miguel falou da reciclagem. As sacolas plásticas, elas são fáceis de reciclar? Sim, as sacolas atualmente podem ser recicláveis e são recicladas, né? Ainda acho que precisa incrementar mais para que esse índice de reciclagem melhore, né? De que maneira elas devem ser encaminhadas para a reciclagem? Porque tem muita gente que tem dúvida disso também. Tecnicamente, o plástico é 100% reciclável, né? Então você consegue tranquilamente reciclá-lo. O grande gargalo é a coleta seletiva. Então, o modelo que o Brasil adota do ponto de vista de gestão de resíduos sólidos é um modelo de responsabilidade compartilhada, que a indústria tem sua responsabilidade, o varejo, o consumidor, o poder público. E se cada um fizer a sua parte, a tendência é você separar cada vez mais e melhor o lixo que vai ser reciclado, de novo, independente da sua matéria-prima. E assim você aumenta, como disse a nossa companheira, o índice de reciclagem dos materiais. Olha, segundo a Associação Paulista de Supermercados, a cidade de São Paulo reduziu o uso de embalagens plásticas em 70% depois que entrou em vigor a lei que proíbe a distribuição gratuita delas no comércio. Mara, o que você acha desse resultado? Ele é real mesmo? As pessoas pararam de usar, porque agora tem que comprar, né? As leis, às vezes, fazem com que também você reflita sobre o assunto. É igual a questão do cinto de segurança. Você passou a pensar nisso e utilizar o cinto de segurança porque veio uma lei. Então, a gente, às vezes, usava indiscriminadamente a sacolinha porque não havia nenhum controle, né? A lei trouxe um pouco da conscientização, mas acredito que e aí as pessoas tentaram buscar outras alternativas. Mas acho que a gente tem outros caminhos agora que houve a redução, houve uma conscientização para que o comércio volte de forma mais adequada a oferecer também as sacolas, né? Eu discordo um pouco desse ponto de vista, porque, ponto 1, o consumidor já paga pela sacola. Há um custo embutido no preço de compra dos produtos quando vamos ao supermercado e esse custo das sacolas já está ali embutido. Na medida que o supermercado faz a segunda cobrança na boca do caixa, com a venda direta, você coloca a população, sinaliza para ela que ela está pagando 2 vezes por aquele produto. E isso não traz a educação ambiental. Se hoje os supermercados deixarem de cobrar as sacolas e distribuírem gratuitamente, o consumo naturalmente vai voltar. O grande ponto é que falta a educação ambiental dentro desse processo. Hoje o que existe é uma penalização ao consumidor que paga em duplicidade pelas sacolas e o benefício é de um lado apenas. A cobrança então prejudica o consumidor, Não né? tenho menor dúvida. Nós realizamos um estudo junto com a FIP e nós mostramos o impacto dessa cobrança no bolso de uma família média na cidade de São Paulo. E o impacto é de 146% num cenário em que ela não precisava comprar nem saco de lixo,
nem sacolinha plástica antes dessa lei existir. Então é um impacto muito significativo e que, pior, ele não traz consciência ambiental. O grande X da questão é a consciência pelo consumo de sacolas de forma adequada para que ela seja utilizada somente para suas necessidades e depois reutilizada para o descarte de lixo, como 99% da nossa população brasileira faz. Teria que haver um controle na boca do caixa, para que um funcionário do supermercado fizesse um uso racional para empacotamento das compras, para que o consumidor que não sabe empacotar as suas próprias compras, né? Ele às vezes vai utilizar 1 ou 2 sacolas a mais. Então, havendo um profissional treinado para empacotar, a redução da sacola já viria. Então, teria que ter talvez uma medida também do supermercado, ter essa... Vocês acreditam que essa lei ajudou a conscientizar os consumidores? Porque muitos agora estão utilizando, né? Estão utilizando as sacolas reutilizáveis. Isso daí mudou um pouquinho a consciência do consumidor ou ainda tem muita gente que esquece, não leva e acaba comprando de qualquer forma? Isso dá um impacto grande no bolso do consumidor, até porque se eles não conseguem comprar, se o consumidor não consegue comprar uma sacola que custa entre 8 e 12 centavos, imagina um ecobag que custa 1, 2, 5 reais. Então eu concordo com a Mara nesse sentido. No Rio Grande do Sul existe uma lei que fala que todas as sacolas distribuídas em supermercados devem obedecer às normas técnicas. E existe uma campanha que se chama Sacola Bem Utilizada Faz Bem ao Meio Ambiente, em que há exatamente esse controle, em que a gente orienta os caixas e empacotadores dos supermercados a dar apenas a quantidade adequada para o consumidor, para evitar o uso em duplicidade, que é quando a gente coloca uma sacola dentro da outra, ou a subutilização dela, quando colocamos menos produtos por sabermos que aquela sacola, por exemplo, aqui em São Paulo, tem menos resistência do que a que é fabricada no Rio Grande do Sul, que é mais resistente, suporta o peso da compra, em média 6 quilos, é o tamanho padrão da sacola brasileira, e aí você leva para casa apenas a quantidade necessária. Esse programa já existe no Sul há 3 anos e a redução ali sim foi entre 30% e 35% de forma sustentável. Por quê? Porque envolve a conscientização não só do supermercado, como a Mara colocou, mas da população para fazer o consumo consciente das sacolas plásticas. A população, ela costumava pegar muitas sacolas, foi o que a gente já comentou até, para utilizar no lixo, né? Utilizava como saco de lixo e isso tinha que mudar, tem que mudar essa consciência da população para a gente voltar a ter a distribuição gratuita das sacolas. O uso da sacola como saco de lixo, acho que cabe aí uma revisão técnica da norma de sacolas. Porque o saco de lixo ele tem que oferecer, por exemplo, o não vazamento do líquido que está ali. Então, é necessário que as associações, a BNT, por exemplo, que de normas técnicas, façam uma revisão da norma de sacola se você quer fazer um segundo uso da sacola como saco de lixo. Já que culturalmente a gente já o faz, então cabe uma revisão da norma técnica para que possa ser utilizado dessa forma. Além do que, colocar tamanhos mais adequados para cada tipo. Já existe, a norma técnica já prevê, mas no supermercado normalmente se utiliza a de 6 quilos e não se oferece aos outros tamanhos. Por isso que o consumidor acabava utilizando também 2 ou 3 sacolas. Então, se você tiver oferta, alguns supermercados já os têm, né? Supermercados menores, sacolas de diferentes tamanhos que são normalizadas para que consiga empacotar adequadamente os produtos. O grande X da questão é que hoje, na cidade de São Paulo, a regulamentação atual, ela prevê um tamanho único de sacola, de 9,99 quilos. Então, é uma sacola até maior do que o tamanho padrão das sacolas que a gente tem em outras cidades do Brasil. Nesse momento, o cidadão que vai ao supermercado e compra poucos itens, ele tem que levar uma sacola muito grande para carregar poucas coisas. E aí você inverteu toda a lógica. A despeito dessas sacolas serem fabricadas de acordo com as normas, acho uma observação muito importante da Mara, talvez a revisão de uma norma para prever o reuso dela para o descarte de lixo seja extremamente adequada. Mas a grande razão para o consumidor colocar uma sacola dentro da outra e subutilizar o seu espaço sempre foi a falta de qualidade das sacolas. Por quê? Com menos matéria plástica na composição daquela sacola, o custo da sacola para o supermercado é reduzido. E a busca do supermercado é a redução do seu custo.
operacional, a despeito deles repassar esse custo ao consumidor. Nesse momento, a sacola perde a qualidade. E aí o consumidor, na boca do caixa, para transportar seu produto em segurança, coloca uma dentro da outra, às vezes 3, ou, como eu disse, subutiliza a sua capacidade. Então, essa amarração de qualidade é fundamental, seja para o uso único, e eu acho que muito bem observado pela Mara, para uma reutilização, porque 99% da população brasileira tradicionalmente reutiliza a sacola para descarte de lixo. E as sacolas verdes e cinzas que a gente tem atualmente no comércio, elas são feitas com material diferente das sacolinhas comuns? E qual é a vantagem delas? O impacto é menor no meio ambiente? Antes da gente falar um pouco da... Desculpa, Mara. Me empolguei aqui. Desculpa, gente. Ela vem, parece que 50%, né, da matéria-prima advém de matéria-prima renovável, né? Isso é interessante para toda a cadeia produtiva que puder utilizar, né, matéria-prima renovável, vai vir de encontro um menor impacto ambiental no final das contas, tá? Mas há dificuldade de ter esse material em abundância, então ele acaba sendo um pouco mais caro, né? Então afeta o custo dessas embalagens que utilizam essa matéria-prima de fonte renovável. Então deve-se incentivar, né, a utilização desse material, né? De fato, essa regulamentação da cidade de São Paulo estabelece exatamente isso. 51% da composição da sacola deve vir de biopolímeros, né, independente da sua origem. Mas eu acho que o grande X da questão aqui, e um dos aspectos muito bem pensados pela regulamentação, é você ter uma sacola que incentive a coleta seletiva, que é a sacola de cor verde, e uma sacola diferenciada para o lixo comum, que é a sacola de cor cinza. A ideia em si é muito boa, porque ela torna a sacola o veículo impulsionador da reciclagem na cidade de São Paulo. Na medida que a comunicação e uma das faces da sacola traz essa comunicação de educação ambiental, de coleta seletiva, você conversa com o consumidor para, olha, separe o lixo reciclável na verde e separe o lixo não reciclável na cinza. E aí você facilita o processo de coleta seletiva na cidade. O grande ponto é que, como houve a cobrança, esse ciclo se quebrou, porque a população não aceita pagar pelas sacolas. As pesquisas que a Plastivida realizou mostram que mais de 85% da população não aceita pagar em duplicidade pela sacola. Então, se não houvesse a cobrança, esse formato de sacola para reciclagem, para o lixo comum, impulsionaria, sem dúvida, muito mais a coleta seletiva na cidade e os resultados ambientais seriam fantásticos. Miguel, mas a população sabe disso, que a cinza é para o lixo comum e a sacola verde é para o reciclável? Porque o que eu vejo muito nos supermercados é que eles entregam só cinza. Raramente eu vejo a sacola verde. Porque todo esse movimento deixou de ter o cunho ambiental e passou a ter o único cunho, que é o comercial, que é a venda do produto em si. Então, os supermercados se limitam a vender a sacola. Eles não se ampliam a sua atuação para informar, como a Mara colocou, para educar, para o caixa empacotador mostrar a publicidade que existe na sacola da educação ambiental, porque é lei. Uma das faces da sacola tem que ter informações sobre reciclagem, sobre sustentabilidade. Na medida que a própria sacola é o veículo de comunicação, ela seria o caminho adequado para a população ter essa informação. Mas como ela saiu do circuito pela questão da compra, essa comunicação é quebrada e ela não chega ao consumidor. E hoje o que se tem é um cenário único, de interesse meramente comercial e nenhum interesse de evolução ambiental, de educação, de conscientização, que era o que era estabelecido dentro desse processo. A gente vai continuar falando mais sobre esse assunto daqui a pouco. O Ecocidade vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Ecocidade, hoje falando das sacolinhas plásticas. Aqui comigo, Miguel Baiense, presidente do Instituto Socioambiental dos Plásticos, e Mara Dantas, pesquisadora do Laboratório de Embalagem e Acondicionamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Em julho deste ano, Miguel e Mara, a Câmara aprovou um projeto de lei, que pedia a volta da distribuição gratuita das sacolinhas, mas o projeto foi vetado pelo prefeito, que considerou que era um retrocesso para a cidade de São Paulo. Vocês concordam com isso, Mara? Por enquanto, acho que tem que haver primeiro uma campanha de conscientização e depois liberar a sacola, porque sem educação
as pessoas talvez voltem a reutilizar indiscriminadamente. Então, acho que tem que haver um acordo aí com os supermercados, com os fabricantes, para que haja a disposição adequada e o empacotamento racional dos produtos no supermercado. Dessa forma, você é favorável à volta da distribuição gratuita? Sim, acho que a população entendeu um pouco como que se isso estivesse sendo cobrado e já estava sendo cobrado, embutido no preço dos produtos. Então, isso trouxe um pouco de desconforto para o consumidor, né? Para você, Miguel? Bom, a gente precisa analisar as duas leis. A primeira lei, que é a lei que é regulamentada pela atual prefeitura, ela proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas. A lei que foi aprovada, o projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, ela falava sobre distribuição gratuita para a sociedade das sacolas plásticas. Do ponto de vista de leis, essa é a diferença, vamos dizer, de polos, vamos dizer. Uma proibia a distribuição gratuita ou mesmo a comercialização, diga-se, e a atual lei do projeto de lei que saiu daqui, ela falava sobre a gratuidade das sacolas plásticas. O ponto que o atual prefeito argumentou de retrocesso ambiental, ela não é tratada no escopo da lei, ela é tratada no âmbito da regulamentação. Então, a lei antiga é regulamentada de tal forma, na cidade de São Paulo, em que a nova lei, se ele tivesse de fato sancionado, poderia ser sim regulamentada, melhorando ainda os pontos da atual regulamentação. Por exemplo, como a Mara colocou, dos tamanhos das sacolas plásticas. As farmácias sempre foram um tipo de varejo que souberam muito bem utilizar os diferentes tamanhos de sacolas plásticas previstos em norma. Você compra uma caixinha pequena de medicação, saía com uma sacolinha pequena, e à medida que esse produto fosse aumentando, o produto comprado, você tinha sacolas maiores. Hoje você só tem um tipo de sacola, um tamanho, de 10 quilos. Se você for à farmácia e comprar a mesma caixinha, você sai com uma sacola enorme na mão. Isso não é adequado do ponto de vista ambiental. Então, alguns pontos como esse poderiam ser revistos na regulamentação da lei aprovada aqui na Câmara, caso houvesse a sanção da atual prefeitura. Outras cidades já adotaram isso? Não, a gente não tem conhecimento de outras cidades que adotaram. Existem projetos de lei que discutem essa situação, mas a gente insiste que o caminho deve ser o que está estabelecido, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Sacolas de qualidade para o consumidor, amarrado com educação ambiental. Lá está envolvido o Ministério Público do Consumidor, o Ministério Público do Meio Ambiente, a FEComércio, a AGAS, que é a Associação Gaúcha do Supermercado, porque eles entendem que a educação ambiental em uma sacola de qualidade, que é o projeto que a Plastivida, junto com a BF, lançou desde 2008, é o caminho para a gente reduzir sustentavelmente o consumo inadequado de sacolas. Mara, a gente tinha então um uso indiscriminado das sacolas plásticas aqui na cidade de São Paulo, acho que em todo o país. Você acredita que a população está se tornando um pouco mais consciente e ela se tornou mais consciente a ponto de que, se for distribuída gratuitamente, elas consigam colocar... usar a quantidade correta de sacolinha, não usar indiscriminadamente para pegar uma sacolinha, colocar várias dentro para usar de lixo em casa, por exemplo? Eu acho que ainda precisa maiores envolvimento tanto do supermercado como das escolas, né? Acho que ainda precisa de um envolvimento maior da sociedade para essa conscientização. A população não compreendeu muito bem esse uso racional na verdade, de qualquer produto, né? Você tem que pensar sempre antes de utilizar, né? Qual é a regra, né? Redução, reutilização, reciclagem, por fim, a disposição adequada, né? E, Mara, qual que é a importância das pesquisas de desenvolvimento de materiais alternativos e menos poluentes para sacolinhas plásticas? Não somente para sacolinhas plásticas, mas para as embalagens em geral, né? A universidade, né, os institutos buscam novos materiais, né, para que se adequem à utilização do consumidor, né? Então, não basta ter um material que seja biodegradável se você também não pensar no sistema. Em que local que você está dispondo esse produto para uso para o consumidor. Se você não tem vamos dizer, uma disposição adequada para esse material, se ele não vai se biodegradar, então você vai criar um problema a mais, né? Então, agora, se você tem uma cadeia produtiva capaz de reciclar, então vamos incentivar o material que seja capaz de ser reciclado. Então, sempre a busca de materiais
deve vir de encontro da necessidade daquela população. Então, é isso que... Miguel, você acredita que a população ela tem consciência em relação à reciclagem, que boa parte da população hoje em dia já separa o seu lixo em casa ou ainda tem muita gente que joga tudo no lixo comum? Eu acho que, de uma maneira geral, é uma crescente, né? A educação é uma crescente, não tem um ponto final. Então, as campanhas, se a gente pegar o exemplo da sacola plástica, ela deve ser continuada, né? Para que a população participe cada vez mais. O poder público tem que oferecer a coleta seletiva, a despeito de existirem os PEVs, os postos de entrega voluntários, em que a população separa na sua casa e leva para esses locais. Enfim, eu acho que é um cenário que está se compondo e se fortalecendo no Brasil já de algum tempo. Tem muito a crescer, acho que a educação, concordo com a Mara de novo, acho que a educação é importante, é continuada. No caso específico das sacolas plásticas, acho que tem uma quebra, que foi a questão comercial, como esse movimento foi encarado pelo supermercado, com um olhar meramente comercial, e se quebrou o pilar da educação, né, que oferecia essa sacola como fomentador para o processo de reciclagem. E acho que a grande oportunidade que se teve aqui em São Paulo, e eu espero que isso volte a acontecer, por exemplo, numa pesquisa que nós fizemos logo após o veto da Prefeitura, a gente observou que a população entendeu que 79% da população entenderam que a Câmara dos Vereadores deveria derrubar o veto do prefeito. E esse pode ser um start. Se esse veto caísse, de fato, a gente poderia agregar, como eu falei, numa nova regulamentação, os pontos a melhorarem da regulamentação atual e agregar a ela também a educação ambiental. Falando, conversando, dialogando com os supermercados para que eles invistam em educação junto com a indústria, porque sempre buscamos parcerias. Não foi à toa que esse projeto do Rio Grande do Sul aconteceu, porque foi uma parceria com a Associação Gaúcha dos Supermercados. E aí a gente tem um novo ciclo de educação ambiental, de consumo consciente, de reuso da sacola, de incremento à reciclagem. A gente está falando de conscientização, a Mara já falou também. Quanto tempo você acha que levaria, né, para a gente conscientizar a população, pelo menos o mínimo possível, para poder implantar esse sistema, distribuir as sacolinhas, mas para a população levar exatamente o que ela precisa? Quanto tempo? Deixa eu dizer, uma pergunta difícil de responder, né? Porque é difícil conscientizar, né? A exemplo aí do Rio Grande do Sul, quanto tempo isso levou, Miguel? O projeto do Rio Grande do Sul ele tem 3 anos. Ele foi, inclusive, renovado agora. Agora é um processo, Porto Alegre ou Rio Grande do Sul? O Estado do Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul. A lei é estadual. Existe essa lei, por exemplo, em Minas Gerais, mas talvez em Minas Gerais não haja ainda o envolvimento de educação ambiental do nível que existe no Rio Grande do Sul. Mas o cenário é essa evolução. Então, vamos pensar que São Paulo é um estado quantas vezes maior que o Rio Grande do Sul? Maior. Bem mais. Em termos populacionais, né? Demoraria um pouco mais. Demoraria um pouco mais para atingir a todos, né? Mas eu acho que tem que partir no supermercado, né? Eu penso que nem seria só do supermercado, acho que todos os atores têm que estar envolvidos, imbuídos nesse projeto. E acho que também não se trata de quantificar o prazo, porque eu não posso dizer que se hoje as campanhas de educação ambiental, por exemplo, no Rio Grande do Sul acabarem, Mara, o processo está feito. Porque é continuado. A cada ano entram novos consumidores no mercado e esses consumidores, nos 3 anos que se passaram, não estavam envolvidos nesse processo. Mas tem um problema, assim, que é a questão da responsabilidade. Quem está oferecendo essa cola? Não, é um fato. Entende? É um fato. Então, eu acho que o supermercado tem que ter uma campanha forte ali. Sem dúvida. Né? Para que aí o consumidor começa a... E se ainda nos verificar que há um consumo desenfreado, manter uma pessoa, um empacotador ali, por que não? Exato. O que eu quis dizer especificamente é que acho que todos temos que fazer nossa parte. Sem dúvida, o supermercado é o pilar, porque é ele... essa discussão de cobrança na cidade de São Paulo, ela permeou por vários... pela OAB, pelo TJ de São Paulo, pelo CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E, em linhas gerais, todos eles falaram, poxa, o supermercado vende, recebe o lucro e não investe em campanha de educação ambiental. Né? E eu lembro de uma pesquisa que fizemos em 2013, em que a gente fez a pergunta, você observou alguma evolução do ponto de vista de educação ambiental dentro das lojas de supermercados que você frequenta? E 96% das pessoas disseram não. E havia essa discussão, né? Os supermercados têm que investir
de fato, em educação ambiental. Agora é um investimento que requer custo. Exatamente. E aí a indústria se coloca, e sempre se colocou amplamente à disposição, não só no desenvolvimento de matérias-primas junto com a universidade, como bem colocado aqui pela Mara, mas também para campanhas de educação ambiental. Esse foi o pilar do programa de qualidade e consumo consciente de sacolas plásticas. O consumo consciente é o pilar da educação ambiental. O programa de qualidade é o pilar da norma técnica. Bom, infelizmente o programa está encerrando. Miguel, muito obrigada pela participação. Quer deixar seu contato? Bom, obrigado pela oportunidade. O nosso site é o www.plastivida.org.br. Também tem o nosso e-mail, que é o plastivida@plastivida.org.br. E também as dúvidas podem ser tiradas através das redes sociais, enfim, que nós estamos inseridos sempre discutindo as questões ambientais dos plásticos. Mara, muito obrigada pela participação também. Quer deixar algum contato? Sim, do IPT, www.ipt.br, e especificamente, se tiver alguma pergunta a mais, pode encaminhar para LEA, Laboratório de Embalagem e Acondicionamento, @ipt.br. Muito obrigada pela participação de vocês. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. Nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.